Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Aqui tem uma carta, mais um CCBista renuncia. Só que aqui, como as cartas de renúncia são quase todas iguais, agora viraram coisa. Agora eles inventaram. Porque a causa que ele sai, não é a que eles dizem. É aqui, é a causa, é aquela que o Cavaleiro CCB vai falar. Porque na verdade é outra, é o que eu vou falar que fazem com que eles saiam. Agora eles pegam duas coisas nos tópicos, nos estatutos lá que mudaram, segundo eles mudaram, para justificar a sua saída. E eu vou aqui rodar um áudio, e aqui está a carta de renúncia. E aqui eu vou dizer, vai passar, vai rolar, e no final eu vou dizer qual é a causa verdadeira que esses caras não têm coragem de falar. Não tem. Eu não sei porquê, mas eles não têm. Quer dizer, mais ou menos eu sei. E eles não têm coragem de falar. Vamos. Tá vendo essa congregação aí, na foto? É a de Portais, lá no Icajamar, cidade São Paulo. Então o cooperador do jovem renunciou hoje. Eu escuto aqui, eu vou dar. Me dirijo especialmente aos jovens e crianças, os quais ministrei com muito amor por 12 anos. É um tal de Paulo, sabe? Que renunciou. Em todo o meu tempo de 33 anos na CCB, nunca tive nenhum problema com o padrão de... A causa que ele não tem coragem de falar está bem aqui no começo do áudio, mas você não vai prestar atenção e eu vou dizer, comentar os dois motivos que eles alegaram porque saíram e eu vou vir na causa que eles não querem contar. Por quê? Costumes estabelecidos nunca foi um problema para mim e minha família. Não há da nossa parte nenhum delito em que pese para a instituição. Não estamos sendo afastados, estamos saindo em paz com a mocidade, em paz com a irmandade, em paz com todo o ministério local Grandes e regional. merda, está saindo em paz. Temos plena convicção, com base nas escrituras sagradas. Não existe isso na congregação, pai. Quando você sai do ministério, você fica com essa conversa de sair em paz. Mas o povo da congregação que fica lá, ele desce além de você. O ministério também. O ministério não fala publicamente, mas lá nas reuniões, eles descem o cacete em quem saiu, pô. Porque o ministério é traíra. O ministério CCB e o CCB, eles são um povo falso. São traíras, são desleais. Nos bastidores, eles descem a lenha nas pessoas. Então esses caras que renunciam, aí fica dizendo, eu saí de lá, mas eu renunciei, deixei lá muitos amigos, tem irmão lá queridos, até meus amigos, até hoje nós conversamos, nos bastidores, desce além você, otário. Para você para ele não sou nada, você saiu, principalmente o ministério renunciou às coisas de Deus. Você lá no bastidores, lá nas entranhas CCBistas, desce o cacete em você. Desce o cacete em você, ô trouxa. Que sai em paz. Não estamos saindo do corpo de Cristo, pois a Igreja de Cristo é muito mais além do que uma única instituição religiosa. Ele está dizendo aqui que não tá saindo do corpo de Cristo. Para nós é só mais uma etapa. Oro para que seja preparado para a mocidade de Portais o melhor que eu não conseguia executar no que diz respeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa saída é com base em duas questões importantes. Toda a carta de renúncia tem essas duas coisas importantes que esses caras alegam porque saíram. Só que é mentira, não é por causa disso. Vamos ouvir aqui as tais duas coisas importantes que esses caras contam. Descombinação. A primeira questão principal foi a modificação no primeiro ponto de doutrina da CCB. Essa sutil alteração anula a inerrância e infalibilidade de toda a Bíblia Sagrada. Antes,
A consideração era de que toda a Bíblia era para receber a infalível e inerrante palavra de Deus. Esse é um motivo que ele alega que saiu. Como se na congregação pregasse Bíblia. Como esse cara passou 12 anos como cooperador de jovem, você acha que esse cara pegou Bíblia? Passou a vida inteira dando profetada. Se ele foi auxiliar de jovem, passou a vida inteira dando profetada, profetizando para as crianças, para a mocidade, profetizando casamento, foi em festa de casamento. Agora ele saiu só por causa disso. Como se mudou, se tivesse... Antigamente o tópico estava lá, agora ele está reclamando porque foi mudado. E antigamente a congregação pegava a Bíblia. Congregação, o ministério da congregação. Quando eu falo congregação, estou falando do povo da congregação. Então, antes desse cara ver, agora ele está dizendo que viu essa mudança. Antes dessa mudança, o que mudou na congregação? Pregava a Bíblia? Pregava a doutrina de verdade? Pregava a Bíblia de verdade? Então isso aqui é uma alegação fajuta de um cara que eu vou contar o motivo, porque realmente o motivo do qual foi a saída realmente dele. Então aqui ele vem alegando que esse ponto, que a palavra, que os caras lá mudou, que agora não é contém a palavra, só por causa dessa palavra, contém, que a Bíblia não é a palavra, contém. E antes dessa mudança, ele pregava a Bíblia. Conversa vagabunda, rapaz, pregava nada antes ou depois desse tal de mudança de tópico, é a mesma merda. Vem com essa conversa idiota. Toda carta de renúncia, só que o motivo é outro que eu vou contar. Foi feita uma modificação pela presidência da CCB, sem o anúncio mundial antecipado para tal mudança, passando a ser assim, abre aspas, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, fecha aspas. Por que ele não reclama, que eu já falei aqui, que o fundamento da congregação está lá, fundada nas cartas apostólicas, na fé apostólica? E aí, por que ele não reclama disso? Vem reclamar porque mudaram para contém a palavra. Porque o tópico da congregação está errado. Eles têm a fé fundamentada na fé apostólica. Tá completa. Por que ele não reclama disso? Não reclama, né? Reclamou da mudança do tal do tópico. Sabe? Porque o fundamento se a Bíblia é a inteira palavra de Deus, por que a congregação está fundamentada na fé apostólica, como diz lá o estatuto? Isso aqui esses caras citam para sair da congregação? Não, não citam. Rapaz, sabe de nada esses caras, rapaz. Porque se devia reclamar lá há 50 anos atrás. Um ancião dizendo, não, irmão, por que nossa fé, porque a congregação é fundamentada na fé apostólica? No estatuto lá está como principal. Porque se é fundamentada, fundamenta. O que é fundamento? Fundamento é a base, é onde começa tudo. Então, se a congregação está fundada na fé apostólica, então não é Bíblia inteira. Sabe? Isso aqui, ele não cita. Agora vem citar só porque mudou esse negóciozinho aqui de contém e não mais a Bíblia. Sabe? Porque a Bíblia toda é a palavra de Deus. Logicamente lá tem coisas que não foi Deus que disse. Por exemplo, na conversa de Jó e na conversa de Deus e o Satanás, claro que não foi Deus que falou lá pelo Satanás, foi ele. Mas foi um acontecido. Sabe? Então, ele reclama disso aqui. Esses caras que saem e publicam carta de renúncia, reclama disso aqui. Você vê, tá todo mundo que sai cita esse negócio aqui. Ah, que mudou, agora não é mais, contém. Mas o estatuto lá, que tá aí há décadas, eles não citam. Ah, rapaz. Abrindo com isso as portas para o liberalismo. Analisando as escrituras constantemente e a história da igreja primitiva e seus concílios, apenas... Que concílios? Que história que a igreja primitiva e seus concílios? Que concílios? Só teve aquela lá de Jerusalém, dos apóstolos. Que concílios? Concílio quem teve foi a Igreja Católica
e a Igreja Católica Armênia, que é ortodoxa. Igreja Católica, porque tem duas igrejas católicas. Tem a Igreja Católica Romana, que é ocidental, e tem a Igreja Católica Ortodoxa, que tem lá na Rússia, que tem lá na Ucrânia, que tem lá na Armênia, que tem lá nos países Balcãs, na Europa, lá para dentro, sabe? Na Sérvia, os países lá. Então lá, a Igreja Católica Ortodoxa, que é uma dissidência da Igreja Romana. Eles que fazem concílios. Que fez concílio, Constantino. A Igreja de Cristo nem fez concílio. Esse cara está pensando o quê? Que engana ser besta? Que concílio que fez? Foi confirmado a comoção que essa equivocada modificação está causando em todo lugar. Mais que prontamente expus a minha discordância primeiro à mocidade, depois aos conservos da igreja local e, por fim, aos caros irmãos anciães da cidade, para me aliviar deste peso na consciência e, quem sabe, ganhar um pouco de fôlego para continuar meu ministério, uma vez que deixasse pública a minha discordância, que, apesar de sustentarem a modificação, não me pediram para fazer nenhuma retratação a esse respeito. Mas o que realmente culminou na nossa saída foi a segunda questão. Quando eu disse que todos os domingos abríamos a Bíblia antes da pregação e analisávamos o texto com perguntas e respostas, neste momento fui aconselhado com a seguinte fala que reproduzirei. Abre aspas. Não é para ficar explicando a Bíblia, não faz parte da liturgia da CCB, é para ficar na comunhão e pregar a revelação da palavra. Fechado. Isso aqui, esse negócio aqui vem de muito tempo. Já vem de uns 40 anos. Não, uns 25, 30 anos. Os cooperadores, eles foram proibidos de ficarem fazendo perguntas nos cultos de jovem. Sabe? Eles foram proibidos. Uns 25 anos. 25? Uns 25 anos atrás. Eles foram proibidos de ficar fazendo perguntas no culto de mocidade também. Eles ficaram proibidos de ficar fazendo pergunta na reunião de mocidade. É exatamente isso. Eles proibiram eles. Mas esses caras... Aí, por quê? Porque na congregação ela encheu nessa base de palavra revelada. Porque o povo também, meu amigo, o povo não quer saber de Bíblia. Dentro e fora da congregação. Dentro e fora da congregação, o povo não quer saber de Bíblia. Nem na congregação, nem em lugar nenhum, rapaz. Nem aqui no YouTube, nem em lugar nenhum. Nem lá nas outras igrejas evangélicas, seja pentecostal, neopentecostal e os cambal, nem lá na igreja católica, nem o povo não quer saber de Bíblia. O povo não vai para a igreja saber de Bíblia. O povo vai para a igreja buscar portas abertas, mudança de cativeiro, emprego, renda, shopping, pão e circo, e saúde, resolver os problemas familiares, em todo lugar, rapaz, dentro e fora da congregação. Se você pegar a Bíblia, imagina eu que prego Bíblia aqui, eu publico vídeo aqui de só Bíblia, dá meia dúzia de visualização. Porque a vagabundagem não quer Bíblia. Então, quando você vê um vagabundo dizer assim, congregação não é igreja bíblica. Igreja bíblica é seu cu, rapaz. Não tem igreja bíblica. O cara que prega a Bíblia, ele prega aquela Bíblia que o povo quer ouvir. Porque se ele for pregar a real, o vagabundo não quer ouvir. Então, a igreja, a congregação não tem evangelho, a igreja versão não tem Bíblia. Prega a Bíblia para esse vagabundo ver se ele quer. Que merda nenhuma, rapaz. Se ele quisesse, ele lia a Bíblia em casa, coisa que ele não lê. Rapaz, vai se lascar. Então, na congregação, ela encheu, dando profetada, pregando portas abertas, mudança de cativeiro, resolver causa na justiça, resolver causa de aposentadoria, problema familiar, filho com uma família tem um problema familiar com o filho, com a filha, vai na igreja buscar a palavra para resolver o problema familiar dela. O CCBista que testemunha alguém diz que vai resolver a causa dele, a causa dela.
Uma CCBista batiza ela sozinha. Aí ela vai converter, quer converter e levar para a igreja a família inteira. A família inteira tem problema. Aí ela todo dia chega na igreja com uma tonelada de causas. É a filha, é o esposo, é a neta, é o neto, é o tio, é a tia, é a mãe, é o pai, é o vizinho, é o patrão. Se ela trabalhar para uma patroa, ela quer levar a causa da patroa na congregação. Aí chega lá, ela quer ouvir que vai resolver o problema daquela causa que ela foi buscar. Foi buscar para a patroa, para o patrão, para o vizinho, para a vizinha, para a família. Ela chega lá na congregação, ela quer saber de Bíblia. Caramba que quer. A criançada na reunião de mocidade quer saber de Bíblia? Quer saber de casar, rapaz, fazer faculdade. Então, só que esse cara que está falando isso aqui, ele quer pregar, porque o vigarista bíblico, o pistoleiro bíblico, ele acha que só pode pregar, que tem que ter um púlpito para ele pregar. Sabe? Se o cara tem esse interesse todo, já que na congregação o ministério proibiu ele de ficar fazendo perguntas e respostas lá no púlpito, por que ele não vai nas visitas, visita uma mocidade aqui, visita uma mocidade ali, e ali ele vai pregar a verdade que ele quer pregar? Porque eu sou cooperador de jovem, eu entendo o que eu entendo um pouco. Aí eu quero pregar uma coisa para uma mocidade, um moço lá, legal e tudo, o que eu faço? Vou na casa dele. E aí, numa visita informal, ir lá e começa a conversar. Não vou chegar na casa dele pregando, irmão, vim pregar isso aqui, porque a congregação está errada. Não, eu vou numa visita informal, chego lá e, sem fazer alarde, de mansinho, vou que nem Davi fez. Vou lá na maciota, corto o manto de Saul e depois vazo. Por que um cara desse, um babaca desse não faz? Porque eles querem, é púlpito, eles querem ser a lâmpada no cume da cidade para pousar do astro. E acha que só se faz essas coisas no púlpito CCB. Faz isso como eu acabei de falar aqui, ô cuzão. Não é preciso do púlpito, não. Como disse o apóstolo Paulo aqui para Timóteo, ele disse aqui, ó, Timóteo, meu filho, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Precisa de púlpito para fazer isso aqui? Vai tomar no rabo, rapaz. Então vergonha na cara. Então esses caras, esses babacas que ficam dizendo que prega a Bíblia, ele quer um palanque. Ele não quer pregar a Bíblia, ele quer ser um astro, ele quer um palanque para ficar lá em cima e posar de profeta, do visionário. O vagabundo que é isso. Quando o cara prega a Bíblia, ele faz isso aqui, rapaz. Quando o sogro de Moisés falou para Moisés e deu o exemplo para ele ser as coisas, o que foi que o sogro de Moisés falou? Declara-lhes, aconselhando Moisés a fazer com o povo. Moisés, declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho. Ensina o povo a saber o caminho. Uma vez que o povo sai do caminho, o que faz? E em que deve andar. E a obra que deve fazer. Ensina o povo o caminho, o que deve andar, o praticar na vida e tal, e o que deve fazer. Esse foi o ensinamento que Jetro, sogro de Moisés, falou para Moisés. Aqui, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, precisa de púlpito para pregar isso aqui? Então o cara é cooperador de jovem, cooperador, ancião, ele faça seu trabalho na mansidão. Não, ele quer púlpito, porque o púlpito ele fica lá pousando de teólogo e fica fazendo pergunta bíblica e responde e debate, que nem aquele cooperador de jovem lá do Campinas, sabe? Ele ficava fazendo isso.
Se ele quisesse fazer isso, ele fazia na surdina. Fazia como Davi. Foi lá, cortou o manto de Saul, e Saul tinha 3.000 soldados do lado dele, num círculo assim, ó. Os soldados fizeram um círculo de 3.000 homens e Saul no meio, lá acampado no meio. E Davi passou por eles, cortou o manto e saiu fora. Chegou lá em cima, tá vendo aqui, ô Saul? Não te matei porque eu não quis. Então esses caras, que nem aquele cooperador de Joga Campinas, ele ficava fazendo isso, que nem esse cara queria fazer aqui. Mas esses caras querem fazer isso para dar ibope, para eles mostrarem todo o seu suposto conhecimento bíblico. Mas eles não querem fazer as coisas na surdina, que nem Saul, que nem Davi fez na mansidão, porque olha, na mansidão você tem que ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. E você não está vendo, e essas coisas não se vê. Não se vê. Então não dá ibope. Então, quando você vê esses vagabundos ficam pousando de pregar a Bíblia, mas não faz isso aqui, porque eles querem pregar a Bíblia que dê ibope. Que eles querem ser a luz no cume da montanha, no cume da cidade lá, sabe? Para iluminar, aí todo mundo vê, aí tá vendo aquele irmão lá, que conhecimento bíblico, lá, aquele irmão lá, tá vendo aquele irmão lá, cheio de conhecimento bíblico, Deus se usa muito dele, a irmã, sabe? Ele quer isso, ele quer ser o astro, o solzão lá no espaço para iluminar e posar. Então fica com essa conversa de merda aqui. Vai se lascar, rapaz. Vai tomar no rabo, pai. Vou botar essa bagaça aqui para ver esse idiota falando de novo. Em a discordância que, apesar de sustentarem a modificação, não me pediram para fazer nenhuma retratação a esse respeito. Mas o que realmente culminou na nossa saída foi a segunda questão. Quando eu disse que todos os domingos abríamos a Bíblia antes da pregação e analisávamos o texto com perguntas e respostas, neste momento fui aconselhado com a seguinte fala que reproduzirei. Abre aspas. Não é para ficar explicando a Bíblia, não faz parte da liturgia da CCB, é para ficar na comunhão e pregar a revelação da palavra. Fecha aspas. Nessa hora... Isso aqui todo dia é pregado na congregação. Todo dia. Você vai em qualquer culto da congregação, da Argentina à Austrália, lá do outro lado do Pacífico. Qualquer culto não tiver uma congregação, você vai ouvir isso aqui, que é revelação, que ninguém leva nada pronto. Sabe? Porque o povo acreditou nisso. Sabe? Você pega do extremo sul, lá da Argentina, vai para a Austrália, vai lá para os Estados Unidos, vai lá para o Japão, qualquer lugar do planeta, tiver uma congregação, você vai escutar isso aqui, que é palavra revelada, por isso que ministério não visita irmão, não visita ninguém. Irmão, irmandade sem ministério. Ministério só visita em ministério. Ministério não visita o irmão de banco, aquele irmão que não tem cargo nenhum. Por quê? Porque o argumento dele é que está vendo a necessidade. Aí vai pregar lá, o irmão não vai acreditar na pregação porque ele viu a necessidade do irmão. Por isso que o ministério não visita irmão de banco. Porque ali é revelação. Essa é a espinha dorsal da congregação, a tal da revelação vagabunda, que é tudo mentira. Tudo mentira. Então o ministério não aceita. Então se você for falar de Bíblia para... Sabe? Disse ao caro ancião que o que eu fazia tinha tópico de ensinamento, e ele de pronto confirmou que sim, mas me disse que foi encerrado porque não estava dando fruto. Mas depois... E foi encerrado porque não estava dando púlpito, ou seja... Perguntar, fazer aquelas perguntinhas para criança, para mocidade, no culto de jovem. Quem foi o rei que criou Asa? Com quantos anos reinou tal? Quem era a mãe de fulano? O rei fulano lá. Sabe, esse tipo de pergunta. Encerraram porque... Não, encerraram por quê, meu filho? Porque se aparecer lá... Quando eu comecei a congregar no culto de jovem, eles faziam essas perguntas. E eu respondia todas. Todas eu respondia. Por que eles pararam de perguntar? Porque vai aparecer um irmão lá que saiba responder. E aí, na personalidade, na cabeça imunda e porca do maldito ancião,
eles vão achar que se aparecer lá um irmão que sabe responder tudo, que entende de Bíblia, vai envergonhar o outro. Ou seja, aquele que entende vai ser ofuscado por causa da ignorância do outro. Então, se eu responder bem, na cabeça do maldito ministério, do vosso capeta em Cristo, eu vou me sobressair. E aí aquele irmão que não sabe de Bíblia vai ficar envergonhado. E deveria ser o contrário. É justamente para envergonhar ele que não sabe de Bíblia, para ele tomar vergonha na cara e ler a Bíblia. Não, o ministério ofusca quem sabe para dizer que está protegendo quem não sabe. E devia ser exatamente o contrário. Envergonhar quem não sabe, o vagabundo que não lê a Bíblia, e dizer, está vendo aquele irmão lá? Sabe, porque ele lê a Bíblia. E o irmão que lê a Bíblia e sabe, acaba também sobressaindo até o próprio cara que está perguntando, o cooperador de jovem. Ou na mocidade, o ancião. Até ele vai ficar... Sabe? Entendeu? Porque na congregação assim, rapaz. Na congregação assim. Quem tem talento é assassinado. É botado para correr. Mas, quem tem talento de verdade... Não, meu filho. Quem tem talento de verdade vai fazer lá que nem o Salomão. Salomão foi escolhido para ser rei. E aí apareceu Adonias lá fazendo churrasco e cantando de galo e achando que ia ser rei. Não, foi Salomão que ia ser rei. E foi. Por quê? Porque para Deus, quem é. Quem vai ser, está marcado que vai ser. Foda-se vossos filhos da puta em Cristo. Sabe? Porque para Deus, ele determinou, vai ser aquilo lá, aquele irmão lá, ele vai ser aquilo lá. Ah, mas o negócio não vai ser, porque tem esse tópico, ministério, irmandade, isso aqui. Não, vai ser aquilo lá, rapaz. Cala a boca, não interessa como vai ser, interessa que ele vai ser. Então Salomão era rei, tinha sido escolhido pelo rei para ser rei. No final de contas, foi rei. Como foi? Não interessa. Então na congregação, eles baniram isso aqui por causa disso. Para dizer que aquele lá que não sabe vai ficar envergonhado. E justamente deveria ficar envergonhado por não saber de Bíblia. Procurando na internet, encontrei o PDF do tópico que diz que o lugar que estivesse dando fruto poderia continuar. Que fruto? Essa orientação que me foi dada de não... Que fruto? Não tem fruto aqui. O ministério inventa uma desculpa qualquer, mas no fundo é isso aqui. Sabe? Tira... Porque vai aparecer um irmão que sabe de Bíblia e vai envergonhar o outro lá. Aí ele inventa outra coisa lá. Aí diz que não deu fruto. Um negócio bem... Cara, a Bíblia não condiz com tudo que aprendi de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o de anunciar o Evangelho e conhecer toda a sua vontade através de toda a Bíblia Sagrada. Quer anunciar o Evangelho, meu filho? Quer anunciar o Evangelho? Você quer anunciar o Evangelho? Seja exemplo aos fiéis no trato, na palavra, na caridade, no Espírito. Está vendo o Espírito? Como é que vai ser esse exemplo no Espírito? Está vendo o Espírito? Na fé. Quer ser exemplo na fé? Está vendo fé? Ser exemplo na fé. Ser exemplo na pureza. Ser exemplo na pureza. Tem alguém vendo pureza? Pureza, tudo bem? Ah, bom dia, pureza. Pai de Deus, pureza. Ô, Pai de Deus, bom fim de semana, pureza. Ô, pureza, vai para onde? Tá vendo pureza por aí? Isso é o Evangelho. Isso aqui, Paulo escreveu nas cartas, mas está em tudo quanto é lugar na Bíblia. Limpo de mão, puro de coração, como está diz no Salmo. Tá vendo puro de coração por aí? Esse aqui é anunciar o Evangelho. Precisa de púlpito para isso aqui? Ah, vá tomar nos vossos rabos, rapaz. Vem com essa conversa vagabunda de que saiu. Que rapaz? Você saiu, eu vou dizer o motivo aqui por que foi. Tire de alguém a incumbência de aprender e ensinar as Escrituras Sagradas e o que lhe sobrar é apenas um mero atendedor. Pois a própria Bíblia afirma que ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Fui aconselhado por alguns irmãos que ficasse mesmo assim. Mas se ficasse, estaria desrespeitando tudo que... Peraí.
Ele falou Tire aqui... de alguém a incumbência de aprender e ensinar as Escrituras Sagradas e o que lhe sobrar é apenas um mero atendedor, pois a própria Bíblia afirma que ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Fui aconselhado por alguns irmãos que ficasse mesmo assim, mas se ficasse, estaria desrespeitando tudo o que me foi falado. Isso não combina com o próprio princípio da igreja. Eu ficando, estaria ferindo o princípio basilar de toda boa intenção, ou seja, a sinceridade e a união entre os irmãos, uma vez que eu não ficaria calado, mas ensinaria e pregaria toda a infalível palavra de Deus. E não é para isso mesmo? Ué? Então, se ele ficasse, ele ia fazer isso que ele acabou de falar. Ué, mas não é para isso mesmo? Então ele saiu para não fazer isso. Então ele sabe da vontade. Não, vê só como esse cara é idiota, né? Não, vê isso aqui. Falado. Isso não combina com o próprio princípio da igreja. Eu ficando... Ele recebeu o conselho para ficar. Então, se ele ficasse, ele ia fazer isso aqui, ó. Ferindo o princípio basilar de toda boa intenção, ou seja, a sinceridade e a união entre os irmãos, uma vez que eu não ficaria calado, mas ensinaria e pregaria toda a infalível palavra de Deus. Então, se ele ficasse, ele ia pregar, ia falar toda a infalível palavra de Deus. E aí ele vai sair para que os irmãos não fiquem... Você vê que conversa vagabunda desse cara? Então ele vai sair porque se ele ficasse, ele ia pregar a palavra de Deus, infalível palavra de Deus. Ué? Não é um contraditório desse cara? Mas por quê? Porque ele quer púlpito, rapaz. Ele quer. Porque o cara, ele quer falar só em cima do púlpito. Esses caras também que saem da congregação e montam uma igreja, ele quer falar em cima do púlpito. Eles querem a glória do homem, eles não querem. Porque você pregar a infalível palavra de Deus, assim, de mansidão, assim, um por um, cara a cara, numa casa com o irmão, na rua, andando alguma coisa, se encontrando, isso aí não dá ibope, porque você está falando um por um. Mas esses caras, eles querem púlpito, eles querem palanque para falar. Eles não querem falar na surdina de mansidão. Então aqui ele está dizendo, se eu ficar, irmãos, aí os irmãos aconselharam ele para ele ficar, irmãos, se eu ficar, eu vou falar a infalível palavra de Deus, aí aqueles irmãos do ministério não vão gostar, aí esses irmãos aqui não vão gostar. Entendeu? Então ele prefere sair e não falar o evangelho do que ficar calado. Imagine se esses caras estivessem no tempo de Nabucodonosor. Imagine se esses caras estivessem no tempo dos romanos, do tempo do imperador Vespasiano, que saiu mandando cortar a cabeça de cristão em tudo quanto é lugar, lá na Judéia, lá em Jerusalém, lá na Grécia, lá em Roma, lá onde fosse, onde ele mandava. Imagine se esses caras estivessem lá. Esses caras saem porque não querem falar, porque os irmãos do ministério não vão gostar que ele está falando. Imagina, né? Vou falar uma coisa para você, velho. Senhor, dá-me paciência para escutar esses pecadores, esses bestas sem vergonha. Naquele momento, para mim, não estava mais qualquer dúvida. Era uma conta que não estava fechando na minha cabeça. Ou seja, cristão mais Bíblia ser igual a não conhecimento de Bíblia? Quando digo que a nossa saída da CCB não é leviana e sem atritos pessoais com quem quer que seja, é porque respeitamos e amamos a todos em Cristo Jesus, cada um sendo preservado na sua honra e dignidade. Toda a nossa defesa se restringe tão somente no campo das interpretações bíblicas.
Desassociar o cristão do conhecimento mais interessado da Bíblia é antibíblico, ou seja, redundantemente irônico. A própria frase não conjuga. Não existe um cristão indiferente ao conhecimento cada vez mais bíblico. Ou existe? Se existe, é o absurdo da contradição. Cristão e conhecimento bíblico estão intimamente ligados, tal qual o par de asas de um pássaro. A paz de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo permanecem em nossas almas. Vai cagar no mato. Agora eu vou contar por que ele saiu. Vou contar aqui por que esse cara saiu. Escuta aqui, ó. Para a instituição, não estamos sendo afastados, estamos saindo em paz. Em paz com a mocidade, em paz com a irmandade, em paz com todo o ministério local e regional. Temos plena convicção, com base nas Escrituras Sagradas, que não estamos saindo do corpo de Cristo, pois a Igreja de Cristo... Ele está dizendo que não está saindo do corpo, ou seja, ele está dizendo que continua sendo de Cristo, que continua sendo cristão, que continua sendo discípulo e blá. Escuta aqui. Muito mais além do que uma única instituição religiosa. É por isso que ele está saindo. Vou voltar aqui e você vai pegar o negócio em geral. Aqui. Que não estamos saindo do corpo de Cristo, pois a Igreja de Cristo é muito mais além do que uma única instituição religiosa. É aqui que ele saiu. Ele está dizendo que não sai do corpo de Cristo, mas a Igreja de Cristo é muito mais do que uma instituição religiosa. Ou seja, ele está dizendo que não é só a CCB, que a CCB é placa, que não é só na CCB que está a graça. Aí ele vai para outra igreja e aí vai levar o crachazinho de que foi um ex-cooperador de jovem na Congregação Cristã no Brasil. O que ele está dizendo aqui é o que quase todo mundo diz. A maioria que esses caras que saem da congregação, eles têm essa mesma visão. Ele perdeu a fé. Ele não acha mais que a congregação é a única, que é a graça. Ele acha que outras igrejas também têm salvação. Então, mas ele não quer dizer isso. Por que ele faz isso? Porque a família, com certeza ele é filho de pais crentes, ou se não for de filho de pais crentes, mas ele lá de trás, sabe? Mas 90% do ministério é filho de pais crentes, mãe, pai, irmão, irmã, família, ou avô, avó. Então, como ele não quer dizer isso, olha, a congregação, ele não quer chegar na família e dizer, olha, os parentes dele, pai, mãe, esposa, filho, irmão, irmã, cunhado, enfim. Olha, a congregação não é a única que salva. A congregação tem outras igrejas, tem outras instituições. Como ele não quer dizer isso, aí ele vem com a vagabundagem do tópico e de que não pode ficar lendo Bíblia lá antes de fazer pergunta para os moços, para as moças. Então ele inventa outras duas coisas, mas ele saiu por causa disso. Saiu por causa disso. Sabe? Foi por causa disso. É porque não acredita mais. Então o cara inventa, atravessa o Mar Vermelho, depois passa lá o Jordão, porque ele não quer ir direto aqui pelo Egito. Então ele inventa duas histórias, porque não quer dizer que a congregação não é a graça. Porque aí tem aqueles parentes dele que diz que a congregação é a graça, que é o único caminho santo, que é o caminho verdadeiro, que é a única. As outras é prima. Sabe? Ele não tem coragem de dizer que nem eu, que a congregação é o caminho santo, é a única. Então, porque ele tem rabo preso. Então, para não desagradar, dá essas voltas aqui. Mas ele está dizendo que a congregação não é a única instituição. Então, como não é a única, ou seja, tem outras. E aí, ele quer pegar o crachazinho dele, o currículo dele, que foi cooperador de jovem, e vai para outra tal de igreja reformada, igreja bíblica, que nem uns idiotas falam por aí. Ei, congregação na igreja bíblica. Tem muitas reformadas aí que é igreja bíblica. Esse é o rabo que é, rapaz. Manda a igreja bíblica, rapaz. Igreja bíblica está aqui. É só ler e praticar. Sabe? É bíblica que dá dinheiro. Prega só o que dá dinheiro, que dá ibope, que dá venda de livro, que dá like, que dá monetização, que dá pix, que dá coleta, que dá dízimo, sabe?
Dá Pix. Aí pega a Bíblia que dá Pix. Mas, essa aqui, eu pregar isso aqui não, que isso aqui não vai dar Pix. Isso aqui não vai dar like. Isso aqui não vai dar compartilhamento. Isso aqui não vai dar coleta, não vai dar dinheiro, não vai dar dízimo, não vou vender livro. Isso aqui eu vou perder inscrito. Aí não prega. Mas isso aqui é o motivo, meu. Como muita gente tá, os que estão saindo, está dizendo que a congregação não é a única instituição de Cristo na Terra. Ou seja, é placa. Então ele saiu por causa disso. Pegou uma visão aqui? Até mais. Santos pecadores.